Olá, essa é uma aula divertida. Nós vamos aprender agora com algumas funções financeiras das planilhas do Google. Também, como já orientei a respeito das funções da web, eu não sou um analista financeiro por profissão, mas o conjunto de planilhas do Google oferece aí várias funções que podem ser utilizadas aí para análise financeira dos seus dados. É muito interessante. Vamos lá. Abrindo aí a planilha de exercícios que você já baixou, localize a planilha Funções Financeiras. Depois eu vou deixar aqui alguns exercícios para que você possa praticar. Vamos lá. Empréstimo. Digamos que você vai até o banco e vai fazer um empréstimo para pagar aí um complemento para pagar a sua casa própria. Então eu vou emprestar 150 mil reais lá do banco. Juros ao ano. Digamos que o banco está com uma taxa de juros de 14,5% ao ano. Eu coloquei aqui, ok. E os juros ao mês nada mais é do que esta taxa dividido por 12, e eu vou ter aí o índice de 1,21% ao mês. Está muito baixa essa taxa de juros, né? Mas tudo bem, deixa aí, vamos dizer que está dentro do esperado. Prazo de pagamento, digamos que você quer emprestar aí em 60 meses esse valor. Primeiro passo, qual é o valor de cada parcela? Para que você possa fazer o cálculo desse empréstimo com esses argumentos, você vai precisar utilizar uma função chamada PGTO. A função PGTO, ela calcula o pagamento periódico de um investimento anual. Basicamente, ela vai te dizer quanto você vai pagar se você contrair um empréstimo. Ele vai te dar o valor da parcela. Primeiro passo é a taxa. Para que você possa utilizar a taxa, lembre-se do prazo de pagamento. Se o prazo de pagamentos é em meses, então você deve utilizar a taxa de juros nesse primeiro argumento dos meses. Se você está utilizando o prazo de pagamentos aqui fossem 60 anos, então eu teria que usar aqui os juros ao ano. Como o prazo está em meses, eu vou utilizar aqui a célula B8 que tem o prazo em meses. Ponto e vírgula. O segundo argumento é o número de períodos, ou seja, qual é a quantidade de parcelas de meses que você vai pagar. Então eu vou pagar aqui em 60 meses. Ponto e vírgula. Qual é o valor atual do empréstimo? Quanto que você está pegando emprestado? Nesse caso é a célula B6, onde eu tenho o valor do empréstimo. Existem dois argumentos opcionais agora na função PGTO. Valor futuro e fim ou início. Imagine que você, no final desse empréstimo, gostaria de ter ainda mais 30 mil reais disponíveis para documentação. Então eu poderia colocar aqui o valor de quanto eu gostaria de ter no final da minha parcela. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Por enquanto, vou deixar em branco, não preciso nem preencher porque é opcional. E o último argumento chama-se fim ou início. Esse fim ou início ele serve para dizer se você vai pagar a parcela logo na entrada ou se você vai pagar a primeira parcela depois de 30 dias ou depois de um período, no caso aqui, depois de um mês. Você pode, quando você paga no início, quando você paga antes, você tem um desconto na taxa de juros e o valor muda. Então é interessante que você, quando o vendedor pergunta, olha, você vai dar a entrada ou não, esse valor da entrada, ele afeta diretamente a quantidade do final do financiamento, pois ele abaixa o valor das parcelas porque você está computando o pagamento sempre no início do período e não no final. Como eu não vou colocar nenhum e nem outro, agora vou simplesmente colocar um Enter. Você vai ver que o valor de cada parcela desse financiamento vai ser de R$ 3.529,24. Se você notou, a função PGTO ela retornou um valor negativo, porque ela retorna a quantidade, um pagamento mensal que você tem que fazer. Se você não quiser o valor negativo, você pode colocar um sinal de menos antes do nome da função, ou você pode colocar um valor de menos antes da célula que está aqui, o B6, que tem o valor. Se eu der um Enter, você vai ver que o resultado então agora será 3.529,24. Olha que bacana. Então, se eu pegar esta minha parcela, se eu pegar aqui o valor de cada parcela e multiplicar por 60, no final eu vou pagar R$ 211.754,53. Essa é só uma operação de multiplicação do total de parcelas vezes o valor de cada uma. É muito interessante que você tenha essa noção, porque nós pagamos muitos juros aqui no nosso país. Se os juros ao ano fosse maior, por exemplo, fosse de 20%, veja só, ao clicar em 20% e pressionar o Enter, você vai ver que a sua parcela já passaria para 3.974 e o total 238 mil. Se você não pensa em emprestar tanto assim, você pensa em emprestar bem menos, imagine com uma taxa de 17% ao mês, para emprestar 5 mil reais ao banco, quanto que você pagaria em 60 meses? Ou em 5 anos? Você emprestaria 5,
a uma taxa de juros muito amigável de 1,42, a taxa de juros ao mês está dando quase 9%. Então, se eu multiplicar aqui 9% vezes 12, eu vou ter aqui, olha só, 108% de juros ao ano. Uma taxa dessa ao mês de 9%, R$ 5.000, no final de 5 anos, você teria pago 27.154. É um absurdo o valor que esse país cobra de juros realmente. Vamos lá, então 150 mil, vamos voltar aqui os valores originais, taxa de juros ao ano 14,5%, e aí as minhas condições originais. Você se recorda que eu comentei sobre as variações do início ao fim da parcela, ou mesmo se você quer um valor no final. Imagine que você quer no final dessa parcela um saldo de 30 mil. Então eu vou colocar aqui 30 mil no final, e ele vai fazer aqui um recálculo dessa minha parcela. Deixa eu ver aqui, o valor futuro é 180 mil. Não, valor futuro... Ah, eu coloquei negativo aqui, então eu teria que colocar negativo também. Tá, agora sim. Eu tirei o sinal de negativo para fazer esse teste. Valor futuro. Eu gostaria de ter lá disponível 30 mil reais no futuro, para que eu pudesse usar esse valor na documentação. Quando eu pressionar aqui o Enter, você vai ver que o valor da parcela agora passou para 3.872, ao contrário, né, de 3.529. Perceba que esse aporte final deixa eu colocar aqui um valor negativo agora para dar certo, ponto e vírgula, menos 30 mil. Se eu quiser ter então esses 30 mil no final, eu vou ter que pagar uma parcela de R$ 3.872 por mês. E se eu fizer, deixa eu colocar esse valor aqui, R$ 3.872,59. Como o último argumento é o tipo do pagamento, se é valor início ou fim, deixa eu ver aqui que tipo de argumento ela precisa. 0 indica que os pagamentos serão feitos no final, que é o valor padrão desta minha função. Mas se eu colocar aqui o 1 como último argumento, esse 1 indica que eu vou pagar isso no início. Quando eu fechar parênteses, você vai ver que a sua parcela vai cair para 3.826. Note que 3.826,36 menos a parcela anterior vai dar uma diferença de R$ 46 por parcela. No final, isso é um resultado considerável se você multiplicar pelas 60 parcelas. Então perceba como é fácil você fazer uma estimativa de quanto você vai pagar aí no empréstimo bancário, por exemplo. Mas existem aí algumas outras funções que também você pode utilizar. Digamos que você sabe, você tem algumas informações, mas você não sabe o período de pagamentos de um financiamento. A função NPER permite a você descobrir qual é o período embutido em um financiamento. Igual NPER, abro parênteses. Para que ela funcione, eu preciso saber a taxa. Então nós vamos utilizar aquela taxa que utilizamos anteriormente aqui. A taxa ela vai ser anual, se o período for anual, ou ela vai ser mensal se o período for mensal. Nesse caso, o período que eu quero é os 60 meses. Para que essa função dê certo, eu preciso informar qual é o valor do meu pagamento. O valor do pagamento é dado pela função PGTO. Então eu vou colocar o sinal de menos, porque eu inverti na célula anterior. Então o resultado aqui esperado é um valor negativo. Então eu converto esse valor do pagamento para um valor negativo. Valor atual. Então o valor atual do meu empréstimo é R$ 150 mil. Ponto e vírgula. Valor futuro, como eu informei esse valor futuro na célula anterior, eu também poderia colocar aqui, olha, veja só, menos 30 mil para o valor. E início ou fim, eu vou colocar aqui que o pagamento ele é no início. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque eu vou tirar esses 30 mil e esse início para deixar os valores padrão. E vou deixar o valor negativo também para facilitar aí os nossos entendimentos. Eu vou colocar o negativo apenas aqui. Pronto. Igual NPER, abro parênteses, taxa de 1,21, ponto e vírgula. Valor do pagamento é o valor negativo, ponto e vírgula. Valor atual, 150 mil, e se eu der um ponto e vírgula, você vai ver que o valor futuro e fim ou início também são opcionais. Não vou digitá-los, vou dar um Enter, e o resultado, olha só, da função NPER é igual a 60 meses. Então, com base na taxa e com base no valor da parcela, eu consigo descobrir qual é o período. Agora, se você tem o período e você tem o valor da parcela e você quer saber qual é a taxa que está sendo aplicada, temos uma outra função na planilha do Google que vai ajudar com isso também, que é a função taxa. Igual taxa, abro parênteses. A função taxa, ela precisa, primeiro, qual é o número de períodos da parcela?
Nós já temos isso, que é a nossa função aqui, 60 meses. Ponto e vírgula. Pagamento por período. Então, qual é o valor de cada parcela? É esse aqui que foi dado pela função PGTO. Ponto e vírgula. Qual é o valor atual? O valor atual do empréstimo é 150 mil. Ponto e vírgula. Valor futuro? Não tenho. Fim ou início? Não tenho, porque eles são opcionais. E taxa estimada? Eu poderia estimar uma taxa também para que ele pudesse calcular a taxa de juros. Também não tenho. Vou pressionar a tecla Enter. Vou deixar apenas esses três valores. Se eu aumentar aqui as casas decimais, você vai ver que a taxa é de 1,21%, igualzinho aos juros ao mês que nós colocamos em cima. Então você pode, com base em alguns fatores, descobrir quanto vai pagar de um financiamento, ou ainda quanto que você paga de taxa, ou quanto você tem de parcelas, com base em valores e argumentos que você já utilizou aí anteriormente. Bacana, não é? Cálculo individual dos juros de uma parcela. Quando você vai fazer aí a análise de uma parcela, quanto que está embutida de juros dentro dela? Essa tabelinha aqui vai mostrar isso para vocês, mas, por exemplo, eu gostaria de saber quanto de juros está embutida na minha parcela número 1. Vamos colocar aqui a minha parcela número 1. Vou buscar aqui o número 1, prontinho. Existe uma função na planilhas do Google chamada IPGTO. IPGTO, ela faz exatamente isso, ela informa qual é a quantidade de juros embutidas aí numa parcela. A taxa é 1,21, eu vou até usar lá em cima, se ela mudar ela não vai ter problema. Ponto e vírgula. Período, 60 meses, ponto e vírgula. Número de períodos. Opa, na verdade, período aqui é o período que eu quero descobrir, que é esta parcela aqui em cima. Ó. É a célula número 1. Deixa eu apagar isso aqui. É a célula da primeira parcela. Ponto e vírgula. E o total de períodos agora sim é 60. Ponto e vírgula, valor atual, 150 mil. Depois eu tenho as funções, os complementos, que é o valor futuro, o valor fim e início, mas eu não vou informar também. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que essa primeira parcela aqui, ela está sendo cobrada R$ 1.812 de juros. O valor da parcela é R$ 3.529. Então, se nós pegarmos os R$ 3.529 e subtrairmos o valor que acabamos de encontrar, você vai perceber que você está amortizando da sua dívida apenas R$ 1.716,74. Os outros R$ 1.812,50 são juros. Então, sempre que você vai pagar, ele amortiza o valor do seu pagamento e recalcula os juros. Amortiza e recalcula, amortiza e recalcula. Se nós analisarmos a tabela aqui do lado, vai ficar mais fácil de visualizar isso aqui. Veja só. Então, valor da parcela, valor amortizado. Então, o valor dos juros da primeira parcela vai ser a função IPGTO que vai me passar. Taxa, eu sei que a taxa é de 1,21 ao mês, ponto e vírgula. O período que eu quero descobrir é esta célula aqui. Vamos proteger a célula B8, porque senão vai dar erro na minha fórmula. Ponto e vírgula. Número de períodos total, 60. Protejo a referência. Ponto e vírgula. Valor atual, 150 mil. Protejo a referência. Quando dou um Enter, você vai ver que o valor total dos juros ele está mostrando nessa coluna que é de 1.812. Na segunda parcela, o juro já cai para 1.791. Olha que bacana. E se nós analisarmos aí essa grade para baixo, na última parcela você vai estar pagando apenas R$ 42,00 de juros. Então, num financiamento bancário, você está amortizando a maior parte de juros do que propriamente o valor do empréstimo que você está fazendo. O valor da parcela vai ser igual a esse valor que nós temos aqui. Então, eu vou dar aqui um F4 e vou copiar esse valor daqui para baixo. Qual é o valor amortizado? Então, eu posso pegar então, o valor da minha parcela e subtrair o valor dos juros, que nós teremos o valor amortizado. Se eu copiar essa fórmula lá para baixo, você vai ver que a última parcela, você está amortizando R$ 3.487 da sua dívida, pagando apenas R$ 42,14 de juros. Então é o inverso, você paga o custo desse financiamento em dinheiro no início do seu financiamento e conforme o tempo vai passando, você vai pagando menos, você vai amortizando mais e pagando menos de juros. A grande vantagem de tudo isso é que se você mudar qualquer variável numa planilha como essa, ao invés de 100 mil, se você estiver emprestando, por exemplo, R$ 52.000, ao pressionar o Enter, todas as suas fórmulas serão recalculadas. E eu poderia somar tudo isso aqui para ter os montantes que nós pagamos, olha só. Soma, se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter o total de juros que é de 21 mil.
para um empréstimo de 52 mil. O valor das parcelas, se nós somarmos tudo isso aqui, nós vamos pagar 73 mil por um empréstimo de 52 mil, e o valor amortizado ele vai ser a somatória, né, de tudo aquilo que nós estamos pagando, que é os 52 mil reais. Então note que o valor que nós pagamos ele está sendo amortizado e os juros está sendo embutido em cada uma das parcelas. Esse é o custo do dinheiro quando você vai fazer um empréstimo bancário. Pois bem, eu vou alterar a cor aqui, vou dar esse assunto como preenchido, como complemento, como completo, e eu gostaria que vocês então fizessem um teste prático dessas funções. Veja que nós aprendemos aqui a função PGTO, a função NPER, a função taxa, nós aprendemos a função IPGTO para poder compor toda essa nossa lista de parcelas de um financiamento. Então agora com vocês, existe esse exercício aqui chamado PGTO, IPGTO, NPER e tax, né, taxa, onde você vai simular o valor de um empréstimo, digite o valor que você desejar, juros ao ano, juros ao mês, fique à vontade, só que esse é um financiamento de 240 meses. Coloque um valor alto aqui como se fosse um empréstimo para sua casa. Depois, escreva o valor de cada parcela, o valor total das parcelas, a função quantidade de períodos, taxa, cálculo individual, escolha aí uma parcela para você ver qual o exorbitante que é a parcela de juros, os juros que você está pagando, e depois monte essa planilha como nós fizemos anteriormente, a planilha, né, como nós fizemos anteriormente. Você vai ver, você vai se impressionar com o volume de gastos que você tem aí no seu dia a dia. Bom, é isso. Eu vou salvar, na verdade essa planilha já está salva. Na próxima aula nós vamos fazer a correção desses exercícios das funções financeiras das planilhas Google. Até lá!